Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando com as nossas pré-aulas. Este é o segundo trimestre de 2023. Na classe de adultos, lições bíblicas CPAD, nós estudaremos relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Eu lhe convido a se inscrever neste canal, a acompanhar as nossas outras pré-aulas, pregações da Palavra de Deus que temos neste canal. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, ore por nós, porque nós necessitamos das vossas orações. Nosso único objetivo aqui é espalhar a Palavra de Deus. A edificação vem pela Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 1, que abre este segundo trimestre. Esta lição tem o título Quando a família age por conta própria. O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 17, e o versículo 19, que diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática da nossa lição diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe, o texto que será trabalhado aí na sua aula, é o texto de Gênesis, capítulo 12, os versículos 1 ao 3 e também o capítulo 16, versículos 1 ao 5. A nossa lição tem sempre objetivos especiais, objetivos específicos que visam guiar o professor, o aluno, pelo caminho que se deseja trilhar. Primeiro objetivo é identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos interferir nos planos de Deus. E em terceiro e último lugar, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Muito bem, então o nosso tema do trimestre é relacionamento. E o que é relacionamento? De onde vem essa palavra? Como definir relacionamento? Essa palavra ela vem de relação, e no latim é relatio, que significa ato de relatar ou narrar alguma situação, trazendo alguma coisa de volta, que pode ser trazer a um lugar, trazer a uma pessoa, trazer a uma memória. Então, relacionamento, ele dá a ideia de reciprocidade. Então, esta é a definição melhor para relacionamento. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos. O nosso Deus é um ser relacional. Sendo assim, ele sendo uma triunidade, nós temos um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Antes mesmo dele criar todas as miríades angelicais, antes mesmo dele criar o homem, antes dele criar o mundo, ele já se relacionava consigo mesmo nesta triunidade. Então, nosso Deus é um Deus de relacionamento, por isso que ele criou o homem, que é também um ser relacional. Deus criou os seres humanos perfeitos para se relacionarem entre si e com o seu Criador. Então, nós temos relacionamento tanto na horizontal quanto na vertical. Nenhum ser humano consegue ser perfeito sem ter relacionamento com o seu Criador e também com aqueles que estão à sua volta.
E quando nós falamos deste relacionamento com aqueles que estão à sua volta, imediatamente nós falamos de família. E este é o tema do nosso trimestre: relacionamentos em família. O que é família? A família, ela é a base e a origem de uma sociedade. Vou repetir, a família é a base e também a origem de uma sociedade. Sem famílias não há uma sociedade. Detalhe importantíssimo: a família não foi idealizada por homem ou por cultura alguma. A família foi criada por Deus. Hoje, infelizmente, a família está sendo atacada por várias ideologias que são idealizadas pelo diabo, pelo inferno. Então, há muitas culturas, há muitos sistemas políticos que tendem a atacar a família. E no Brasil nós temos visto isso também. E se a família chegasse ao fim, isso seria o fim também da sociedade e do homem. O fim da família nuclear representa obrigatoriamente o fim do homem. Professor, o que é a família nuclear? Família nuclear, esse termo aí, ele é utilizado para dizer a respeito da família tradicional, a família que tem pai, mãe e filhos vivendo debaixo do mesmo teto. Esta é a família nuclear que hoje é atacada, que hoje com os novos modelos de família que são apresentados, a família nuclear tem sido alvo de ataques. Mas o fim da família nuclear é necessariamente o fim da sociedade, o fim do homem. E é isto que o inimigo, que o diabo deseja. Vamos então olhar para o nosso primeiro tópico, que traz o título Deus faz promessas a Abraão, mas eu quero fazer aqui um resumo, mostrando que a família de Abraão não era perfeita. Então eu coloquei a família não perfeita de Abraão. Abrão, até então, ele é chamado de Abrão. Então até o capítulo 17, Abraão é chamado de Abrão, né? Pai exaltado, e Sara ainda é chamada de Sarai. Então a partir do capítulo 17 é que nós temos ali Abraão e Sara, né? Então no capítulo de número 12 nós vemos Abraão saindo. Nós vemos aqui a promessa, o que Deus chamou Abraão, a promessa que fez. Porém, olhando para o versículo 4 de Gênesis 12, nós vemos aqui um problema. Nós vemos Abraão trazendo com ele alguém que não é da sua família nuclear, mas sim da família extensa. Então vamos só definir aqui: família nuclear então envolve pai, mãe e filhos. A família extensa são os demais parentes, como tios, né, primos, sobrinhos, e são família extensa. E o texto de Gênesis 12:4 diz assim: partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Mas daí tem uma vírgula e diz: e foi Ló com ele. E aqui estava o problema: e foi Ló com ele. Quando Deus falou com Abrão, Deus estava chamando Abrão do meio da sua parentela. Então a família extensa de Abraão, que inclui aqui o seu sobrinho Ló, vai com ele e vai causar interferências no propósito de Deus com Abraão. E você sabe que Abraão vai ter problema ali com o seu sobrinho Ló. Por quê? Deus chamou Abrão, Deus chamou a sua família, ele e Sara até o momento. Ele e Sara tinham esse chamado e Abraão incluiu, permitiu que a sua família mais extensa, a sua família extensa, que incluía seu sobrinho Ló, fosse com ele, e isto vai lhe trazer problemas. Então, já no versículo 4 do capítulo 12, eu já vejo Abrão agindo por conta própria, porque não foi Deus que mandou Ló ir com Abraão, mas Ló foi com ele, conforme está
no versículo de número 4. Para entendermos melhor, vamos voltar então ao primeiro versículo, quando Deus fala com Abraão. Deus diz assim: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vamos lá, sai da tua terra. Deus está falando, deixa a tua herança, sai também do meio da tua parentela, que são sobrinhos como Ló, que são tios, primos, né? Deixa todo mundo aí, então deixa a tua terra, esquece a tua herança, deixa a tua parentela, a família extensa, e mais, deixa também a casa do teu pai, os teus genitores. E aí Abraão pergunta, mas para onde eu vou? Vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. E por mais absurdo que pareça, Abraão, que vai ser chamado o amigo de Deus, o pai da fé, ele crê e ele sai sem ter para onde ir. O autor aos Hebreus vai dizer que ele esperava a cidade que tem fundamentos. Já nesse tempo, Abraão já estava lá esperando a nova Jerusalém. Vai ter fé assim, né? E isto é a verdadeira fé. A verdadeira fé é dar um passo sem ver o chão. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Deixa a herança, deixa a família extensa, deixa a família nuclear e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. E Abraão foi. No versículo de número 2, nós vemos aqui Deus fazendo promessas, né? De fazer dele uma grande nação, de abençoá-lo, de engrandecer o nome de Abraão e dele ser uma bênção. E de Abraão vai sair aí os judeus, né? Os gentios que vão se converter e se tornar cristãos, e árabes, judeus, árabes e cristãos que são gentios convertidos. Todos esses povos, eles são filhos de Abraão. Nós somos filhos do pai Abraão, porque cremos em Cristo, que é da descendência de Abraão. Então, judeus, árabes e cristãos, todos reconhecem o grande patriarca como pai. Agora, olhando para o versículo 3, eu vejo que Abraão não é só abençoado, mas ele é também o provedor da bênção, o que é diferente, porque aquele que é abençoado, ele recebe algo de Deus, né? E aquele que é provedor da bênção, onde ele vai, ele leva a bênção com ele. Então, aí está o segredo de Abraão. Porque Deus diz assim, que ele vai para uma terra que mana leite e mel. Quando ele chega lá na terra realmente, na verdade, há fome na terra. E aí Abraão poderia se perguntar, mas onde está o leite? Onde está o mel? E Deus vai dizer para ele que ele é o provedor da bênção, porque as bênçãos vão acompanhá-lo. Isto é algo maravilhoso. Agora, a questão de ser uma grande nação. Quando ele recebeu a promessa de ser pai de nações, ele já tinha 75 anos de idade. Sara já era adiantada de idade, mesmo quando era jovem, ela era estéril. Então parecia absurda esta promessa se cumprir. Quando nós chegamos em Gênesis, capítulo 15, versículo 4, Deus garante a Abraão que ele terá um filho, e é um filho natural, um filho dele, porque Abraão pensava que era o seu servo, o Damasceno Eliezer, que iria herdar tudo da sua casa, que seria o seu filho, entre aspas. Mas Deus diz em Gênesis 15, 4, que Abraão terá um filho natural. Detalhe, a promessa, ela passa pelo teste do tempo. Há um hiato, há um intervalo entre a promessa e o cumprimento. E esta é a maior prova que nós enfrentamos. O teste do tempo. Abraão também enfrentou esse teste. Mais uma vez, Abraão falha como sacerdote da família ao não transmitir a fé que tinha na promessa divina dentro da sua casa. O que vai acontecer a seguir, na sugestão de Sarai, de Abraão tomar ali a sua serva, Agar, a egípcia, para ter filho com ela, né? Como se fosse de Sara. Isto não era
direcionamento de Deus. E Abraão precisava ser ali o sacerdote da família, colocar diante de Sara, colocar dentro da sua casa a fé que ele tinha no Deus vivo. Mas ele não faz isso, ele consente. Então nós chegamos aqui na interferência humana no plano divino. E a família vai ter problema quando há interferência humana no plano divino. A frase ajudar Deus, ela cabe muito bem aqui. Você já ouviu isso, né? Fulano está querendo ajudar a Deus. Isto é irônico, isso parece engraçado, mas é o que acontece aqui. É como se Deus ele tivesse esquecido ou não pudesse cumprir. Digamos que Deus fez uma promessa a Abraão, mas esqueceu que Abraão já tinha 75 anos e a promessa vai cumprir quando ele tem 100. E Sara já é adiantada de idade e também é estéril. Mas Deus continua sendo o mesmo. Não há impossível para o nosso Deus. Aí nós chegamos no capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Olha, ela coloca aqui a culpa em Deus. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E olha só o final do versículo 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aquele que sempre ouvia a Deus. Aquele que sempre preparava a sua tenda, preparava o seu altar, fazia sacrifício a Deus, amigo de Deus, falava com Deus. Agora ele ouve a voz não de Deus, mas ouve o conselho precipitado de sua esposa. E pior do que isso, ele consente. Diante de tudo isso, teremos consequências drásticas, porque há um caminho e pegar o atalho, deixar o caminho e pegar um atalho vai trazer consequências. É bom ter a convicção que Deus não trabalha com atalhos. Deus tem caminho, Deus tem processos para atingir um objetivo. Nem sempre aquilo que dá certo é o certo, porque o Senhor não quebra os seus princípios. Então tem muita gente que está fazendo aquilo que dá certo mesmo sem ser o certo. Deus não quebra princípios. A questão de ter filho, né, ali com uma serva, com uma escrava, era um costume normal daquela época. Acontece que esta não era a direção divina, porque Deus, nos primórdios, ele tolerou a bigamia, o homem ter mais de uma esposa. Porém, isto nunca foi direcionamento de Deus. Isso nunca foi o plano perfeito de Deus. Há coisas que Deus não impede que aconteçam, mas Ele não direcionou. Quando Jesus vai falar desse assunto, Jesus diz: no princípio não era assim. No princípio o Criador fez macho e fêmea, fez um homem e uma mulher. Então a bigamia, ela era tolerada, mas não era o plano de Deus. E é por este caminho aqui que Abraão e Sara entram antes, tentando ali ajudar Deus, tentando acelerar o processo. O que aconteceu? Houve discórdia, houve desarmonia no lar de Abraão. O desprezo e o ciúme roubaram a paz da família. Agora Agar, a escrava egípcia, estava grávida, né? E olhava com desprezo para a sua senhora. A falta de sabedoria e discernimento podem trazer danos irreparáveis para a família. E foi isso que aconteceu aqui. Nós vamos ter de um lado Ismael, de outro lado Isaac. Nós vamos ter uma história que vai chegar aos nossos dias, de um lado judeus, do outro lado árabes. E sempre havendo conflitos entre eles.
Deus abençoa o menino Ismael também, por causa de Abraão, devido às promessas que fez Abraão. Mas o seu concerto, a sua aliança, não era com o filho da escrava, era com o filho da livre. Então Deus prometeu que Sara teria um filho, Abraão e Sara teriam um filho. É assim que ele faria, foi assim que ele fez. O apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, ele faz uma alegoria sobre esse assunto, falando a respeito do filho da escrava e do filho da livre. Capítulo 4 de Gálatas, e aqui nós encerramos esta pré-aula, versículo de número 22 e 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ismael nasceu da vontade de Abraão e Sara, mas Isaque nasceu da vontade de Deus, cumprindo a sua promessa. Não tome atalhos, não haja por conta própria. Deus sempre sabe o melhor e sabe conduzir pelo caminho da promessa. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.